Olá, vamos para mais uma porção do Bíblia Todo Dia. Agora, os capítulos 13, 14 e 15 de Juízes. Lá no versículo 1 do capítulo 13, como de costume os israelitas fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Esta frase é frequente em Juízes, só que ela aparece agora pela última vez aqui no capítulo 13. Olha que contraste interessante. A expressão aos olhos do Senhor está em contraste aos nossos próprios olhos. E nos ensina algo precioso, que pecado não é desrespeitar nossa consciência, nossos padrões morais, padrões sociais, e sim de desrespeitar a vontade de Deus para nós. Pecado é definido como desprezo ao nosso relacionamento com Deus, desprezo à vontade de Deus para nós. O que Deus vê como pecado é pecado independente do que sentimos, do que os especialistas dizem ou daquilo que a sociedade concorda. E no versículo 24, então, nasce Sansão. Ele é abençoado por Deus, o Espírito do Senhor começa a trabalhar nele. Ele é um rapaz concebido de modo milagroso, escolhido por Deus e separado para servi-lo, abençoado por ele e moldado por seu Espírito. Sansão tem todas as vantagens espirituais. Ele é o último juiz do livro de Juízes, a última grande esperança de Israel. Mas nós sabemos que o povo de Deus precisa de um libertador melhor e maior. No capítulo 14, no versículo 3, Sansão vê uma mulher e se interessa por ela. E ele diz: tragam ela para mim, ela agrada aos meus olhos. Esse tipo de abordagem retrata bem o padrão moral que os israelitas adotaram. Fazer o que era mal aos olhos do Senhor, simplesmente porque era certo aos seus próprios olhos. Então, Sansão é um líder que reflete a verdadeira condição espiritual de Israel, em vez do ideal de Deus para o seu povo. Olha que perigo isso. No versículo 4, nós entendemos tudo, se resume tudo, porque é a chave para entender toda a história. Deus usará a fraqueza de Sansão para promover o confronto entre as duas nações. Então, Sansão agora ele começa a menosprezar o seu voto nazireu. Como nazireu ele não podia tocar em animal morto, portanto agora ele teria que ir até o tabernáculo para se purificar. Mas ao invés disso ele prefere falar com a mulher. Então é óbvio que a luxúria sobrepujava os seus votos. Então ele não contou nada para os seus pais e desceu e foi falar com a mulher como ele tinha já proposto no seu coração. Mais tarde ele toca novamente num animal morto e dessa vez quando ele traz mel ele leva também para os seus pais, tornando eles impuros também, sem eles saberem. Então isso me faz pensar quantas vezes sabemos o certo a se fazer e optamos em fazer nada, em não fazer. O que está tendo mais valor para mim? A minha própria vontade ou a comodidade? Devemos lembrar que o fato de fazer ou não fazer, essa já é uma decisão. Você já parou para pensar nisso? O fato de eu decidir simplesmente não fazer algo, eu estou tomando uma decisão. Deixa sem fazer. Então, nós precisamos cuidar com as decisões que nós tomamos. E no capítulo 15, no versículo 18, o que me chama a atenção é quando Sansão clama a Deus por água, porque ele teve sede. E acredito que essa foi a primeira vez que Sansão fala com Deus. Mas essa não é uma oração humilde, não é uma oração fiel. Ele praticamente exige que Deus o ajude. O que mostra a total cegueira da sua parte, pois foi o Espírito de Deus que o salvou do leão, da aposta perdida e agora de 1000 filisteus. Sansão usa a força de Deus, mas não depende dela, a não ser em situações extremas. Porém, Deus está trabalhando por meio de Sansão e providencia a água que ele tanto precisa. Então, cabe aqui uma reflexão. Se Sansão tem o Espírito de Deus, não deveria crescer em santidade também? Como ele pode ser usado pelo Espírito e mesmo assim exibir tanta falta de paciência, humildade e autocontrole? Quero que você saiba, querido, que é possível ter os dons do Espírito, mas não produzir o fruto do Espírito. Em 1 Coríntios 12, 14, Paulo ensina que os dons do Espírito são aptidões para fazer,
é uma habilidade de servir, uma habilidade para ajudar. Já em Gálatas 5, 22 e 23, o apóstolo ensina que o fruto do Espírito implica em traços de caráter, no ser, como ser, né? Então, a paciência, a gentileza, o autocontrole. Em 1 Coríntios 13, ele afirma também que é possível ter as aptidões, os dons, né, tanto de ensino como de profecia, de liderança, mas não ter o fruto. E o amor, e sem o amor, que é um dos frutos, os dons não valem nada. Em suma, o fruto é a prova do crescimento espiritual. Como está o nosso crescimento? Não devemos crescer desordenado. Lembre-se, dons e fruto. Dons e fruto. De nada adianta nós termos uma aptidão, uma facilidade em fazer algo se nós não colocarmos o fruto, o amor, a paciência, a longanimidade junto com a execução desse dom. Mas o amor sempre vai sobrepujar todos. Então, tudo que nós fizermos, temos que fazer com amor, porque estamos fazendo para Deus, estamos fazendo para o reino. E não devemos crescer desordenadamente, mas sempre pensar que o fruto e o dom têm que crescer juntos. Deus abençoe. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, que nós vamos respondê-la assim que possível. Até mais.